Deixa eu só aguardar o meu pessoal aqui, que está acompanhando nas outras redes. Então, eu estava falando para vocês sobre a dificuldade que muitas escolas têm, né, nessa época do ano, muitas até por conta da pandemia, que não consegue recursos para investir, fazer propaganda e divulgar a escola, né? E como então tornar a escola mais conhecida e fazer com que mais e mais famílias sintam-se satisfeitas e venham conhecer a escola e conhecer o trabalho de vocês, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Até nós fizemos um título para essa live, uma chamada bem interessante, mostrando que o que é, a gente já deu até um spoiler aí de uma comparação do que é preço e o que é valor, de transformar a mensalidade da sua escola numa pechincha perto de tudo o que você pode oferecer. E a gente vai falar aqui um pouco sobre satisfação do cliente, o cliente que você quer para a sua escola também. Nós vamos falar também sobre dores de clientes, sobre aliviadores de dores e também como a gente consegue criar propostas de valor que vão fazer com que a gente consiga atrair mais clientes, gerar mais matrículas. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, para começar, eu sempre falo que um cliente satisfeito, ele fala para mais 5, né? Então, isso era antes da internet, antes das redes sociais. Hoje a gente sabe que um cliente satisfeito fala da gente para muito mais pessoas, né? Dependendo do grau de satisfação dele, o alcance é ainda maior, né? E lógico que o contrário também acabou sendo afetado pela internet. Então, um cliente insatisfeito, ele também fala para muita gente. E isso acaba impactando de uma forma muito negativa para os nossos negócios. Então, a gente precisa, o cuidado hoje com a satisfação do cliente, ele triplicou, quadruplicou, porque a gente precisa estar muito atento a todos os detalhes para que nada escape, né? Nada escape do nosso controle quanto a essa satisfação do cliente. E antes, então assim, falando sobre satisfação do cliente, né? Antes disso, eu queria falar um pouquinho também, que a gente refletisse um pouco sobre a diferença entre valor e preço, porque muita gente confunde isso também, né? E é uma conceitualização importante para que vocês consigam compreender várias dores que vocês têm também. Então, eu converso com muitos gestores e que acabam me falando as suas dores, né? Porque quando a gente para ouvir, a gente ouve com o coração, a gente ouve essas dores, né? Essas queixas. E a gente acaba buscando alternativas, formas, né, de aliviar essas dores. Então, são muitas queixas que eu escuto também por parte dos gestores escolares, né? Por conta de inadimplência de pais que só pedem desconto, que só matriculam o filho naquela escola mais barata, que oferece mais desconto, que oferece bolsa de estudo. Pais que reclamam também de que as famílias até vão visitar a escola, mas acabam não fechando, né? Não fechando a matrícula. Então, por quê? O que acontece? E é em cima de todas essas dores que a gente montou aqui essa live, que vai ser curtinha aí, de meia hora, mas bem específica, bem prática mesmo, para agregar valor a vocês, trazer um conhecimento que eu acho bastante importante. Vamos lá, então? Qual que é a diferença, então, de preço e de valor? Preço é o valor monetário que uma escola cobra da sua mensalidade. Agora, o valor é todo o resto que ela agrega ao preço. Então, o preço, ele é como se fosse o centro de uma circunferência, assim, ele é o centro. Todo o resto que você oferece é valor. E muitas vezes, a gente, num negócio, a gente não sabe, a gente oferece muita coisa, e a gente não sabe comunicar esse valor. Então,
é por isso que a gente precisa dar uma paradinha e fazer alguns exercícios, algumas reflexões. E eu vou ensinar um exercício aqui hoje para vocês, para quem quer entender de geração de valor, de preço não, que de preço vocês entendem. Para quem não entende, a gente vai preparar um mini curso aí no futuro para falar sobre formação de preço. Mas já entendendo que vocês têm um preço definido, o que eu quero falar agora é sobre valor. Então, por que algumas pessoas compram uma calça jeans numa loja de departamento comum, né, e pagam, sei lá, 60, 70 reais, 100 reais, e outras gostam de comprar uma calça jeans de uma marca mais famosa, né, por status, principalmente por status, né, porque veste melhor, né, porque cai bem, enfim. Mas onde é que está essa diferença, né? Às vezes está só na etiqueta, ou não. As pessoas, a hora que provam a calça, né, percebem que cai melhor, que ela tem uma... fica mais agradável no corpo, tem um tecido mais gostoso. Então, tudo isso é valor, é a percepção do cliente. Então, tudo que a gente consegue atingir o cliente com os 5 sentidos. Então, quando a gente fala de percepção, a gente está falando também de emoção, e a gente fala dos sentidos do cliente. O cliente sente através da visão, do olfato, do paladar, do tato, da audição. Então, é aí que está a comunicação, o poder de comunicar. E quando a gente sabe comunicar bem o nosso valor, o valor do nosso produto ou do nosso serviço, a gente consegue atrair, fidelizar e satisfazer o cliente. E aí, o que eu falei no comecinho aqui, quando a gente satisfaz um cliente satisfeito, ele vai falar bem da gente, da nossa escola. E isso vai trazer mais alunos. Então, eu sempre falo que quando você faz a gestão de um negócio, a gente não tem dinheiro para tudo, né? Uma escola pequena ou média, ela não tem dinheiro para tudo. Principalmente para gastar com comunicação, fazendo anúncios, outdoors, anúncios em rádios e revistas, jornais, etc. Não tem, ninguém tem. Então, a não ser que seja uma grande escola que destina uma parte do seu orçamento para isso, ninguém tem. E outra coisa, quem tem muitas vezes joga o dinheiro no lixo, fazendo uma... Porque não adianta você fazer comunicação só nesse período de rematrícula, só agora, nesses 2, 3 meses. Não adianta, porque comunicar, falar com o cliente é o ano inteiro. E aí, pior ainda, vocês não vão ter dinheiro para fazer anúncio, fazer publicidade o ano inteiro. Então, é sobre isso que eu quero falar. Como é que a gente consegue conquistar, conversar com o cliente, se comunicar o ano inteiro e trazer esses resultados para a escola nessa época de matrícula e rematrícula? Então, isso é baixo investimento. Então, vamos lá. O primeiro passo para você definir valor, o valor da sua escola, o valor do que você oferece, você precisa definir o perfil do seu cliente. Que cliente que você quer atingir? Você quer atingir o cliente que gosta de pagar pouco, ou esse cliente que gosta de desconto, esse cliente que ele vai atrás de bolsa de estudos, de bolsa de desconto? Ou você quer um cliente que realmente dê valor ao serviço que você está oferecendo? Então, a primeira coisa é você definir o perfil do seu cliente. E a gente precisa definir o perfil do cliente pelo que ele quer, pelo que ele espera da escola, o que ele espera da educação, o que ele espera para o filho dele. Então, é aí que você já começa a transmitir o seu propósito, né? Para comunicar, você começa a transmitir o seu propósito, você mostra o porquê da sua escola existir, como é que vocês trabalham, né? E vocês começam a atrair o cliente que esteja em afinidade com o seu propósito, que seja, ele está esperando por isso também, é isso que ele quer. Então, ele está alinhado com você. Esse é o primeiro ponto de captura, vamos dizer assim, de captação ou de início de criação de vínculo com um cliente. Então, vou dar um exemplo. Eu sempre falo muito dessa questão das escolas que fazem um trabalho
principalmente escolas de educação infantil, que fazem um trabalho bem focado no contato da criança com a natureza, no resgate do brincar, né, da importância do brincar e outras metodologias que vocês utilizam, né? A gente não vai falar de metodologia, mas é só para dar um exemplo, né? Então, se a sua escola, ela valoriza o brincar, valoriza o contato da criança com a natureza, vocês têm projetos focados nisso, vocês valorizam a alimentação, uma alimentação orgânica, por exemplo, tudo isso precisa ser comunicado, tudo isso é valor agregado que precisa ser falado o ano inteiro, para todo mundo, não só para quem é seu cliente, para todo mundo. E aí você percebe que quando o cliente está alinhado com o seu propósito, né? Você definiu o perfil do cliente que você quer, ele está alinhado com o seu propósito, perceba o seguinte, veja se vocês concordam comigo nesse raciocínio, né? Eu falo que tudo é óbvio, tem até um livro que se chama Tudo é Óbvio, né? Quando você conquista um cliente que tem um certo perfil, veja que os amigos desse cliente, ele convive com outras pessoas que também têm afinidade com ele, com as coisas que ele gosta, com as comidas que ele come, com as músicas que ele ouve, com os lugares que ele frequenta. Então, veja bem, e geralmente estão na mesma idade, na faixa etária, também têm filhos pequenos. E é aí que esse cliente vai falar da escola, ele vai comentar. Pode ser que num jantar, num passeio, durante um encontro, acaba tocando nesse assunto, no tema da escola, e o cliente satisfeito, ele vai falar bem da escola. E o cliente insatisfeito vai falar mal da escola. Então, veja onde é que a gente consegue ganhar pontos aí, de trazer esse cliente insatisfeito, né, para a sua escola. E quem vai trazer? Aquele pai que está satisfeito. Entende a questão do baixo investimento e do quanto a gente precisa agregar de valor? Agora, se a sua escola está focada em preço, então só esse momento que eu vou falar de preço, porque acho que é um puxão de orelha. Se a sua escola está focada em preço, você fica indo atrás de convênios com bolsas, para dar bolsa de desconto, não tem jeito, a gente funciona como um imã. O cliente que você vai atrair é o cliente que não valoriza a educação. É o cliente que valoriza o desconto. É o cliente que não está muito preocupado com a qualidade do ensino que o filho vai ter. Não por maldade, por uma ignorância no bom sentido, porque não sabe, não conhece o que é um ensino de qualidade e como ele impacta na vida do filho. Então, eu falo sempre assim, colocar bolsa, né? Essa coisa de bolsa de estudos, dar desconto, anunciar desconto, entrar em guerra de preço com a concorrência. Então, de repente, chega uma família e fala, mas o seu concorrente me ofereceu tal preço, eu gostei da escola, se você reduzir o seu preço, eu fecho com você. É esse cliente que você quer, que fica fazendo leilão? Entende que aí o cliente tem você nas mãos, porque ele fala, olha, se você abaixar o preço, eu trago meu filho para cá, porque eu gostei da sua proposta, eu gostei da sua escola. É aí que você tem que virar o jogo e falar, então, meu chapa, se você gostou da minha escola, se você gostou da minha proposta, se você quer um ensino de qualidade para o seu filho, porque você quer formar um cidadão de bem, um cidadão respeitável, uma pessoa feliz lá na frente, bem-sucedida, eu não vou abaixar meu preço. O meu preço é esse, porque aqui ele vai encontrar qualidade. E se eu abaixar o meu preço, eu não vou oferecer tudo isso que eu estou prometendo para o seu filho. Então, é aí que você não cai nesse papo de desconto e você começa a atrair realmente o cliente que você quer. Então, é claro que o cliente vai pedir desconto, vai chorar e vai reclamar. Então, você tem que se posicionar. E a gente se posiciona com comunicação, com propósito e com valores claros e bem definidos, tá certo? Então, agora, falei então do segundo ponto já, da comunicação, eu quero entrar no terceiro. O terceiro ponto, eu fiz até uma colinha aqui, o terceiro ponto é o engajamento. O que é o engajamento? É você encantar o cliente.
Então, se você vende A, você vai entregar A mais B mais C. Você vai surpreender o cliente. E o engajamento, ele também consiste em trazer o cliente para viver uma experiência. Aí é que está o grande também segredo. O cliente viver uma experiência do valor que você oferece. Ele não vai mais viver a experiência de preço, né? A gente não está falando de preço, a gente está falando de valor. Então, voltando lá na questão da escola, que trabalha com contato com a natureza. Segunda-feira eu participei de um treinamento com o pessoal do Sebrae, eu dei esse exemplo, mas eu acho ele tão simbólico, assim, tão emblemático. Se na sua escola as crianças não usam sapato, elas andam descalças porque você privilegia essa conexão com a natureza, esse contato, né? Essa coisa da criança brincar livre, o quanto ela aprende com isso, né? Se os pais chegam na sua escola para conhecer, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir para eles tirarem os sapatos e aproveitar esse momento, andar na grama, né? Sentir também a natureza, brincar com o que você oferece para a criança brincar. De repente você trabalha com, sei lá, uma metodologia de brincar heurístico. Traz a bandeja da areia colorida, do macarrão, né? dos macarrõezinhos coloridos que vocês utilizam, ou da água, ou da luz e sombra. Faz uma experiência para o cliente, para ele ver como é, o que é que você faz, como é que você trabalha para expandir a criatividade da criança, para potencializar o desenvolvimento da criança nessa fase tão importante da primeira infância, todo o potencial da criança. Então mostra, coloca o pai para fazer, porque não adianta depois você só colocar foto no Instagram das atividades que você está fazendo na escola. Você precisa também fazer com que os pais vivam essa experiência. Então, se você tem uma horta orgânica, que você valoriza isso, colhe ali um pé de alface, sei lá, o que você tiver, dá de presente para o cliente, levar para casa, esse cliente que está visitando a sua escola. Então, isso é fazer com que o cliente viva uma experiência. Mas eu vou falar mais disso. Agora é só para introduzir. E também, quando você já começa, então você já tem o cliente que fala a sua língua, você tem o cliente que valoriza o que você valoriza, né? Já gerou essa afinidade, você começa a criar vínculos fortes pela emoção. Então, o cliente já gostou, já bateu o santo dele com o seu. Então, você já ganhou pontos aí nessa conquista, nessa atração do cliente. Então, criar vínculos não é só no primeiro contato, quando o cliente vai até a sua escola para conhecer. A gente cria vínculos com o cliente o tempo todo. Então, a gente cria um vínculo e depois a gente vai reforçando esse vínculo. A gente reforça o vínculo o ano inteiro, por meio de ações, de atividades. Então, aqui a gente trabalha no programa Escolas do Bem, a gente propõe ações o ano inteiro, ações solidárias, feira de troca de brinquedos, ações que promovam esse contato da criança com outras crianças fora da escola, da criança com o bairro, de outros pais também fora do ambiente da escola. Então, e também a participação da comunidade, da vizinhança onde a escola está inserida. Então, a gente propõe essas ações que é sempre voltado para expandir a visibilidade da escola, para tornar a escola mais admirada, mais desejada, mais respeitada no bairro, né? Aquela escola encantadora. E depois que a gente forma esses vínculos, né? Vínculos também que a gente forma, não só pela emoção, mas pela afinidade, pela reciprocidade com o cliente. Então, a partir do momento que você acolhe essa família dentro da escola, que você promove uma experiência para esses pais, né? Você também está criando aí um princípio de reciprocidade, né? E aí, o que é a reciprocidade? É o devolver aquilo que alguém faz por nós, né? Então, você já consegue aí conquistar uns pontos a mais para que esse cliente feche a matrícula com você. Bom, o quinto ponto que eu gostaria de falar é você mostrar a utilidade. Então, assim, a sua escola tem que ser útil.
útil para alguma coisa. Ah, vocês vão falar, poxa, mas será que é o que eu já ofereço de educação, os projetos e tudo mais? Será que os pais não conseguem enxergar que a escola é útil? Não, os pais não conseguem enxergar que a escola é útil. Vocês falam tanto, né, que os pais estão perdidos, que os pais terceirizam tudo para a escola. Então, vocês acham que os pais conseguem enxergar a utilidade da escola? Não, eles enxergam que eles estão comprando um serviço. E aí o que vocês entregam é exatamente o que eles esperam, né? Eles estão pagando por isso e eles esperam receber. Se você ficar só numa questão de preço. Agora, quando você mostra a utilidade, então, a utilidade você tem que mostrar para todos os públicos com os quais você se relaciona. Seja aí para o público interno, né? Os professores, outros colaboradores, os alunos, os pais, a comunidade, os fornecedores, enfim. A sua escola tem que ser útil para o bairro também. Não só útil para as pessoas de dentro, mas também para as pessoas de fora. E quando você mostra que a sua escola é útil, que ela é uma escola que foi feita para o bairro, né, que ela está ações de melhoria de conhecimento para outras pessoas, eu não vou extenso, mas eu chamo essa atenção para a utilidade, esse conceito de que vocês sejam úteis, a escola seja útil. Então, eu até falo, quando você vai numa loja de bugigangas, as pessoas, se você encontra algum produto lá, às vezes você vê e fala, mas para que serve isso daqui, né? Nunca vi, para que serve isso daqui? E você não compra, porque você não sabe para que serve aquilo. Mas se alguém chegar do seu lado e falar, nossa, eu utilizo isso para cortar batata. Tinha um aparelho que eu via nas lojas de bugiganga, assim, que eu não sabia para que servia. E um dia me mostraram que aquilo cortava batata, nem lembro onde que eu vi. E eu vi com tanta facilidade a pessoa cortando batata, e eu sou péssima para cortar batata. E aí eu comprei um daquele, foi difícil de encontrar, eu comprei, e hoje, nossa, eu paguei R$5, é a melhor ferramenta que eu tenho na cozinha. Então, é a coisa mais útil que tem. Gerou valor para mim, foi algo que criou valor. Então, veja, se a sua escola não comunica, da mesma forma, se ela não comunica o que ela faz, se ela não comunica seu propósito, se ela não comunica conhecimento, se ela não põe para fora, como é que você quer atrair cliente desse jeito? Né? Então, veja, é preciso mostrar a utilidade, mostrar o valor. Né? Isso gera valor também. E aí, então, eu queria ensinar para vocês, de uma forma muito rápida, uma metodologia, um método muito fácil para que você consiga criar valor, para que você demonstre valor para o seu cliente. E mude um pouco o jeito de apresentar a escola, de entender a escola e essa questão do que é valor e de preço. Então, como é que a gente começa isso? Você vai fazer esse exercício depois, a gente só vai dar alguns exemplos aqui, mas eu quero que você faça depois, com calma, junte a sua equipe, chame a sua coordenadora, as pessoas do atendimento, né? Você pode chamar outras pessoas também para trocar uma ideia. Então, primeiro você vai pegar uma folha de sulfite e vai escrever lá dores. E aí você pega alguns post-its, para a coisa ficar mais lúdica ou mais visual, e você vai anotar em cada post-it quais são as dores dos clientes. As dores são as queixas, é tudo que você escuta, o que você ouve do cliente. Tudo que... Eu sei que vocês ouvem bastante coisa, então dá para encher bastante essa página com as dores. Né? Então vamos dizer, eu fiz aqui uma colinha. Vamos dizer que você escuta que a mãe reclamando que o filho não come verduras e legumes. Então, ela fala, puxa, eu quero saber como que é a alimentação aqui na escola, porque meu filho tem uma dificuldade, ele rejeita verduras e legumes, né? Puxa, é uma dor para os pais. Então, você anota isso no seu caderninho. Uma outra dor. Vamos dizer que a pessoa fala, mas o meu filho é único, ele é muito sozinho, ele não tem com quem brincar, a gente trabalha muito, então ele está sempre muito no meio de adultos. Olha, filho único é uma dor para a família também. Às vezes a mãe já tem uma certa idade, hoje as mulheres que começam a ter filho mais tarde têm um só. Então, muitas vezes um filho único é também uma dor para a família.
Tô colocando exemplos bem simples, gente, para a gente conseguir visualizar a ferramenta. E uma outra dor. Aí a mãe reclama. Ela fala que ela está sobrecarregada, ela está muito cansada, ela não dorme direito, principalmente quando a criança é pequena. Ela se sente estressada, com muita tensão por conta do trabalho, né? É uma dor. Anote isso. Então, nós vamos trabalhar só com esses 3 agora para você aprender a fazer a ferramenta, tá bom? Então, na primeira folha você vai escrever dores e vai colocar post-its elencando aí o que você escuta dos seus clientes. Eu vou ensinar você a gerar valor. E aí você vai mudar o jeito de apresentar a sua escola, de vender a sua escola. Bom, aí você vai para outra folha e você vai escrever em cima os aliviadores. Então, nós vamos aliviar a dor do cliente. Então, qual seria um aliviador para essa mãe que reclama que o filho não come legumes e verduras? Então, o que resolve isso? Fazer com que a criança coma legumes e verduras. Como isso? Aí é o próximo passo. Então, você vai ter que fazer com que a criança experimente legumes e verduras, tá certo? E quando para o filho único, qual que é o aliviador de dor? Você precisa ter ações, atividades, né, ou momentos em que essa criança ampliar o convívio social dessa criança, para que não seja só com adultos, né? Então, ampliar o convívio social da criança com outras crianças. Bom, e aquela mãe estressada, cansada, né, sobrecarregada, ela precisa de alguém com quem dividir tarefas. Não tem como a gente resolver, né? Ela está pedindo ajuda, então precisa dividir tarefas se ela está sobrecarregada, ela está acumulando tudo para ela. Bom, então, retomando aqui, você vai pegar uma folha, escrever dores e elencar todas as dores que você escuta, até esgotar. Depois, a segunda parte, você vai pegar uma folha, escrever aliviadores e para cada dor que você colocou no post-it, você vai criar um aliviador para aquela dor. Então, veja, é a antítese, é sempre a antítese. A gente não está buscando ainda a solução, né? É a antítese. E aí, então, olhando para essa antítese, você vai criar uma proposta de valor. Então, você vai pegar uma terceira folha e última, acabou. Não vamos ter mais folha aqui. Pegou a terceira folha, você vai escrever lá em cima, propostas de valor. Então, você vai olhar para a dor, para o aliviador de dor e você vai pensar o que a sua escola pode oferecer, o que a sua escola já oferece para gerar valor em cima dessa dor. E dentro do que é o aliviador, porque se sua escola oferece alguma coisa, não tem nada a ver que no aliviador, então esquece. Você tem que criar alguma coisa ou relacionar alguma coisa que já existe na sua escola. Então vamos dizer, a criança não come verduras e legumes, né? A dor era essa. O aliviador, uma ação que faz com que a criança comece a comer verduras e legumes. E aí então, qual que é o valor que você agrega a isso? A proposta de valor. Você pode então, quando você estiver apresentando a escola para os pais, você vai falar das aulas de culinária que a sua escola oferece, uma vez por semana ou a cada 15 dias, que é conduzida pela sua nutricionista ou pela tia da cozinha ou pela professora, e que existe um combinado entre eles. As crianças cozinham, aí é o recheio todo, né? As crianças cozinham e você vai mostrar o espaço lá no refeitório, você vai falar, aqui a gente faz essa ação, assim, assim, a cada 15 dias, a professora vem com a turma. Então, eles conhecem os ingredientes, eles provam, e tem um combinado aqui. É um combinado que é inegociável. Então, assim, é um inegociável. Então, assim, a pessoa fala, nossa, toda a comida que essa turma prepara, todo mundo precisa experimentar um pedaço, todo mundo precisa comer, para ver se tá bom. E aí, então, assim, os pais vão falar, poxa, mas, se você conseguir, então, fazer com que meu filho coma, né, legumes e verduras, então já ganhou a minha confiança, né? E aí, então, veja bem, se você conversar com qualquer nutricionista, ela vai te falar que a criança, e você sabe disso, melhor do que eu, que a criança não come
Porque os pais param de insistir, né? A gente para de insistir. Ah, meu filho não comia camarão. E eu também não insistia para comer camarão. Meu marido insistiu, agora ele gosta de camarão. E nós estamos ferrados, porque ele quer comer camarão quando a gente vai no restaurante. Mas enfim, é uma brincadeira. Mas olha, a criança só não come porque os pais param de insistir. Então, os pais realmente estão perdidos, eles precisam de ajuda. E é isso que eu gostaria de mudar um pouquinho aí também, esse chipzinho. Em vez de você entender que o pai está perdido, os pais estão perdidos, os pais terceirizam tudo, que vocês entendessem aí aquela história do copo meio cheio ou meio vazio, né? Vejam que os pais precisam de ajuda e não ficar com essa coisa, com essa carga de que eles estão perdidos, de que eles terceirizam. Eu fico triste quando eu escuto isso, porque eu era a mãe mais perdida e não era meu interesse terceirizar, eu precisava de ajuda. Então eu fico bastante triste quando eu escuto isso. Mas enfim, falo como mãe, né? Bom, vamos continuar aqui. Vou dar as dicas de valor aí para as nossas dores. A questão do filho único, né? Que ele precisa ter mais convívio com criança da idade dele. É óbvio que você vai oferecer isso na escola. Quer ensinar o Padre Nosso para o vigário? Não, eu quero te ensinar a mostrar como você gera valor para a família. Você não vai mostrar o óbvio, você vai falar, sei lá, de repente você tem aí um projeto, seu professor de educação física é incrível, é sensacional, e ele pega e tem um projeto que ele leva as crianças para brincarem numa praça toda semana. Quando ele vai, ele tira as crianças da escola e ele leva para a criança se exercitar numa praça, para a criança brincar de brincadeiras antigas, né? Então, lógico que ele não vai fazer lá vai dar crossfit para as crianças, mas ele vai promover essa atividade física com o brincar. E você precisa falar isso para os pais. Porque se você vai falar que você oferece educação física uma vez por semana, os pais vão achar que vai ter ali umas posições de crossfit e a criança vai, sei lá, fazer atividade física, abdominal e flexões e prancha e coisas assim, porque os pais acham que é isso, eles não sabem como que é. Então, quando você explica que, nossa, é uma delícia, as crianças brincam de esconde-esconde, brincam na areia, brincam nos brinquedos, brincam de brincadeiras antigas, de roda, sei lá o quê, você está agregando valor no que você faz. Por mais que seja óbvio para você, você está mostrando. Bom, e de repente você fala, olha, mas uma vez por ano, o professor não só leva as crianças para a praça, né, como ele faz sempre, mas a gente convida os avós no dia dos avós e a gente faz uma grande brincadeira na praça das crianças junto com os adultos, porque no fundo todo mundo tem uma criança dentro de si, todo mundo gosta de brincar, independente da idade. Então, veja, você começa a agregar valor e mostrar com brilho nos olhos, com amor no coração, tudo que sua escola oferece. Todas as ações, todas as atividades, tudo de diferente que você oferece. Bom, vamos lá. Tá acabando aqui. Vamos para a última dor, né? A mãe está sobrecarregada, estressada. O aliviador da dor é alguém com quem a mãe possa dividir as tarefas, né? E aí, então, o que sua escola pode fazer? Você pode ter aí um grupo de apoio para mães ou para pais, no geral, né? Trabalhando a parentalidade, né? As questões de parentalidade. Um grupo de apoio coordenado pela sua psicóloga, que independente da criança estar ou não matriculada na sua escola, isso é uma coisa que é feita voluntariamente para o seu bairro, para mães que estão precisando de ajuda, para mães que querem trocar informações, conhecimentos. Então você também pode oferecer isso, um grupo de apoio. Funciona pelo WhatsApp. Uma vez por mês a gente faz um café aqui na escola, as mães se encontram, conversam. Ou não, sei lá, a mãe já não tem tempo para nada, ela já está sobrecarregada. O que você consegue fazer para aliviar aí, então, para mostrar valor, né, para essa mãe?
Você pode trazer especialistas para darem palestras para o casal junto, né? Não só para a mãe, para o casal, já que a gente precisa de alguém para dividir tarefa, né? Ninguém melhor do que o pai. Então, para o casal, e oferecer essas atividades também, né, que trabalham a parentalidade. Então, veja, eu dei 3 exemplos, 3 dores, 3 aliviadores e 3 propostas de valor. São essas 3 folhas, esse exercício que você vai fazer. E a partir quando você elenca todo o valor que você oferece, você vai comunicar de um jeito diferente. Você vai apresentar a sua escola de um jeito diferente. Então, a dica de hoje é essa. Eu termino por aqui, porque já falei demais. E eu espero que você goste. Então, amanhã tem mais. Hoje a gente falou, então, de satisfação das famílias, que a gente quer que as famílias falem bem de você e tragam mais alunos. Amanhã a gente vai falar de satisfação de funcionários, dos colaboradores. Nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, 19h30, venham. Essa live vai ficar gravada. Se você não conseguiu assistir inteira, volta aí, assiste. Se você quiser compartilhar com alguém, com outra escola, né, com a sua diretora, também compartilha. E amanhã estamos aqui de novo. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa aqui nos comentários, eu entro em contato depois e explico direitinho, tá bom? Obrigada, vamos encerrar aqui, vamos comer, que eu já tô com fome. Falei tanto de comida que eu tô com fome. Até mais!